um influenciador brasileiro, bolsonarista e trumpista, que reside nos Estados Unidos. O cara tem mais de 500 mil de seguidores. Chegou a escrever "Sou Donald Trump", fez campanha por Donald Trump, tentou convencer os brasileiros que moram nos Estados Unidos que não está acontecendo nada, que se eles vão trabalhar eles não precisam se preocupar, que está acontecendo só com bandidos, alguém que está sendo deportado porque cometeu algum crime, algum ilícito. Pois bem, ele está preso, ele foi detido no centro de detenção de imigração em New Jersey. Muito interessante ver que na fala dele, apesar de tudo que está acontecendo, de todos os protestos que estão acontecendo, que estão tomando os Estados Unidos, ele chega a tentar convencer os brasileiros de que o ICE está fazendo a coisa certa, de que o ICE só está pegando pessoas criminosas, pessoas ilegais. Ele nega a realidade. As evidências estão na frente dele e ele não quer ver. Ele tem imunidade aos dados, aos fatos, como todo extremista de direita e como todo bolsonarista. Vocês lembram que o bolsonarista, se você trouxer dados para ele nega a fonte, ele diz que a fonte não é fidedigna. Se você trouxer dados do Banco Mundial, do FMI, do IBGE, do IPEA, do Diabo 4, ele nega os fatos, ele nega a realidade. Pois bem, o Júnior Pena negou a realidade e foi surpreendido por ela. O caso do Júnior lembra muito o filme brasileiro que ganhou vários prêmios internacionais, o filme de 2020, chamado Bacurau. Nesse filme, há um casal de brasileiros do Sudeste. Esse casal de brasileiros faz um papel de uma espécie de guia para um grupo de norte-americanos, de estrangeiros, que praticam esporte. Inicialmente a gente acha que eles praticam esporte, que é a caça, com rifles ultra sofisticados, com drones, com um equipamento super high-tech. Mas depois a gente percebe que esse grupo é um grupo de supremacistas brancos, daquela famosa, um grupo de pessoas organizado, de pessoas da alt-right norte-americanas. Um grupo que, por sinal, na época que Bolsonaro foi presidente, ele estava na campanha eleitoral, um desses caras chegou a comentar que o Bolsonaro parecia um deles, soava como um deles, etc. Mas não vem ao caso agora. Esse grupo, os brasileiros têm um papel. E esse papel dos brasileiros é conduzir esse grupo a um povoado que não aparece no GPS. Esse povoado se encontra no interior de Pernambuco, não sei qual é a cidade. E esse grupo vai praticar caça. Na verdade, a caça é aos humanos, são aos habitantes do Bacurau. Então esse grupo é um grupo de supremacistas brancos, um grupo altamente racista, mas tem uma cena que é um divisor de águas no filme. Quando os brasileiros começam a tentar se diferenciar desses brasileiros que os supremacistas brancos, os sociopatas americanos, vão praticar o esporte, vão matar, vão caçar, ele tenta se diferenciar dizendo que nós não somos dessa região, nós somos descendentes de europeu. Quando ele diz isso, nós somos brancos como vocês. Pronto, aí o filme entra numa uma onda de deboche desses americanos, de desprezo e deboche desses estrangeiros, tentando questionar a branquitude dos brasileiros. E os brasileiros, o casal, aí que o casal continua tentando marcar alguma diferença, que nós somos brasileiros, somos de uma região mais desenvolvida, etc, etc. E os americanos, os estrangeiros, começam a debochar dos brasileiros. Gente, é engraçado que os brasileiros tentam ser reconhecidos pelos americanos como se fossem iguais. Essa é a segunda etapa do filme. É a parte mais engraçada do filme, porque o casal do Sudeste tenta convencer aos gringos que eles vêm de uma região mais desenvolvida. Gente, olha, você que mora no Sudeste, o Sudeste não é nenhuma cidade do Brasil é mais desenvolvida do que nenhuma capital do Nordeste. Se você morou fora do Brasil, você vai rir muito quando você vê um sulista, quando você vê alguém do Sul acreditando nessa esparrela de que as cidades que são mais desenvolvidas, isso é esparrela, isso é conversa fiada. Pois bem, depois que o casal tenta mostrar que a sua descendência europeia faz deles uns iguais aos norte-americanos, o casal usa essa frase: nós somos como vocês. Vem uma avalanche de deboche dos norte-americanos. Aí os americanos tentam demonstrar para o casal brasileiro o que é a verdadeira branquitude e por que os brasileiros não se enquadram nela. Então eles dizem assim: vocês não são brancos, vocês são latinos. O bolsonarista é aquele cara que vê o patrão, se for um médio empresário, doido para se livrar de encargos trabalhistas, de multas quando ele demite, tem mais facilidade na demissão, doido para se livrar de 13º, doido para se livrar de um monte de questões e vota no Bolsonaro, o cara do agronegócio que vota porque ele quer o trabalho muito próximo ao trabalho escravo. E aí tem aquele pobre, babão, lambe-bodes, puxa-saco,
que tenta dar uma de rico, e aí eu sou Bolsonaro também. O cara é negro, a mulher é negra, é bolsonarista, o cara é trabalhador precarizado e é bolsonarista. Nesse caso desse filme, é o cara que é o branco, o brasileiro, o latino, que tenta dar uma de norte-americanos e dar ruim pra eles. O fato de você ser branco aqui no Brasil não quer dizer que você vai ser visto como igual por um supremacista branco fora do Brasil. Você sabe que, por curiosidade, a palavra escravo, ela não está associada inicialmente, ela no inglês medieval, tem origem no inglês medieval, ela não está associada ao escravo negro. Ou no século IX e no século XII, teve muitos eslavos, esclavos no grego, esclavos no latim, Slavic, hoje no inglês é o eslavo, slave é o escravo. São palavras que têm a mesma origem. Então a origem da palavra escravo está associado ao homem branco, não é ao homem negro. Está associado à raça eslava. E os eslavos, sabem, a Ucrânia, Rússia, vocês sabem, né? Eles têm olho azul, eles têm pele amarela, pele branca, cabelo loiro, cabelo quase branco, loiro, quase branco. Então é isso que o brasileiro não viu e é isso que a gente vê retratado, tanto no filme Bacurau, quanto na realidade. O cara, você é um latino, você não é, imagina, o cara não se vê, como barata, ou é barata ou inseticida, a barata não se vê como barata. O cara é imigrante, latino, mas ele pensa que de alguma forma ele se americanizou. Não é, querido. É isso aí. Gente, para mais conteúdo anti-bozoloide, senta o dedo no like e considere seguir esse perfil. Valeu!